Barcos de borracha repletos de refugiados e provenientes da Turquia continuam a chegar diariamente à ilha grega de Lesbos. Solo en 6 días de agosto han desembarcado en esta isla 10.000 sirios que huyen de la guerra. The growing crisis on the high seas. More than 6,000 refugees rescued in the Mediterranean just this A weekend. maioria dos refugiados vem de zonas de conflito no Médio Oriente. As agências de auxílio estimam que este mês tenham chegado mais de 2.000 pessoas por dia. 22.500 refugiados tenham sido registados em Lesbos. Eu e as crianças. Um refugiado é uma pessoa, tal e qual como nós, que perdeu tudo. De um momento para o outro ficou sem nada, devido a perseguições de ordem religiosa, política, por pertença a um determinado grupo social e porque todos os seus direitos fundamentais foram violados. Nós abrimos os braços porque entendemos que estas pessoas têm direitos, têm deveres, mas têm direitos e defendemos, digamos, todos os tratados internacionais, as convenções que defendem os direitos humanos e o direito dos refugiados. É importante dizer que hoje o Conselho Português para os Refugiados é bem mais necessário do que era no momento da sua fundação. Nós estamos a assistir a uma multiplicação de conflitos por toda a parte, estamos a assistir à incapacidade da comunidade internacional para resolver os velhos conflitos, o número de refugiados aumenta em termos exponenciais e ao mesmo tempo vemos que infelizmente, sobretudo no mundo desenvolvido, há portas a fechar-se, há fronteiras que os refugiados não mais conseguem cruzar, cada vez é mais difícil o direito à proteção ser efetivamente exercido. E por isso, mais do que comemorar 25 anos do CPR, que bem merece, aliás, essa comemoração, acho que importa apelar à solidariedade de todos com o CPR, porque a sua ação, sobretudo agora que Portugal também está procurando dar o seu contributo neste momento muito difícil em que infelizmente a Europa não esteve à altura das suas responsabilidades, a solidariedade para com o CPR é, creio, um dever moral inquestionável. Eu chego em Portugal e dia 1 de julho de 2016. O Conselho Português dos Refugiados tem sido um parceiro fundamental para que Portugal possa cumprir um dos seus deveres que tem, que é assegurar proteção internacional a todos aqueles que buscam segurança. Au tout début de son existence, nous avons choisi d'avoir un partenariat privilégié avec le Conseil. Je me félicite de cette décision car l'équipe de travail du Conseil fait preuve non seulement d'un grand professionnalisme, mais également d'une vraie empathie pour défendre les droits et le bien-être des réfugiés au travers d'une riche interaction avec les autorités portugaises, la société civile et les réfugiés. Sem o CPR, Portugal não poderia estar hoje na linha da frente como tem estado no acolhimento a refugiados, designadamente da Síria, e a poder partilhar, como é seu dever, o esforço de todos os países europeus para acolher aqueles que vêm fugidos da guerra. Para recomeçar uma nova vida, há que aprender a língua. As aulas de português são, de alguma maneira, um facilitador para essa primeira abordagem num mundo que é estranho e que se tem de aprender tudo. Há 25 anos atrás, nós encaminhávamos os refugiados para pensões, para sítios onde eles tinham poucas possibilidades de ter uma vida digna. Em 2006, com a inauguração do Centro de Acolhimento da Bobadela, contribuímos para melhorar a vida de muitas pessoas que pediram proteção no nosso país. Há um novo desafio da construção de um novo centro de acolhimento que é muito necessário, porque estes centros que nós temos estão completamente já muito cheios e com necessidades de alternativas de acolhimento, e para os recolocados vai ser importante haver um espaço de preparação antes da deslocalização para outras zonas do país. Eu diria mesmo que houve, digamos, como que uma vontade de estar sempre à altura do momento. Com dificuldades, certamente, mas eu nunca vi as dificuldades se sobreporem à decisão de atuar e de intervir. O que é que se pede ao Conselho neste momento? Este segredo da integração
e este segredo aqui que se pode chamar a educação para entender o fenómeno do refugiado. Isso é que é fundamental. Essa causa universal é uma causa nacional. É uma causa que existe largamente por mérito do Conselho Português para os refugiados. E por isso, ao celebrarmos 25 anos do vosso nascimento, estamos a dizer-vos que em boa hora nasceu a vossa iniciativa e que o Presidente da República, em nome de todas as portuguesas e todos os portugueses, vos está grato pelo passo dado no passado, para o presente e, sobretudo, esperando de vós tudo em relação ao futuro. Muito bem, depois desta introdução, né, com este vídeo muito explicativo. Muito esclarecedor, não é? Exatamente. E vamos começar por perguntar à Mónica. Mónica, há 25 anos, agora já se calhar mais, não é? Sim, um bocadinho mais, 27 anos. Vamos fazer 27 anos este ano. Há 27 anos atrás, claro que a realidade não tinha nada a ver com a realidade dos dias de hoje, não é? Sim, é verdade. O CPR foi fundado em 1991. Tivemos a oportunidade de ouvir a presidente e fundadora do CPR, Teresa Tito Moraes, e foi criado numa altura em que realmente havia um escritório das Nações Unidas em Portugal. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados tinha presença no nosso país, mas estava a diminuir, no fundo, a sua atividade. E precisavam de uma organização não governamental que, de alguma forma, assumisse a parte operacional deste trabalho. E é aí que convidam a Presidente do CPR, portanto a doutora Teresa Tito Moraes, que era funcionária desta Agência das Nações Unidas, para, no fundo, assumir essa responsabilidade. E, portanto, o escritório fechou por completo em 1998, mas o CPR estabelece o primeiro protocolo com o Acnur em 1993. E, de facto, aquilo que nós assistíamos na altura é que o número de pessoas que procurava Portugal como Porto Seguro, Porto de Abrigo, era realmente muito reduzido. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no CPR em 2006, eram cerca de 100 pessoas por ano. Imaginem, estamos a falar de 100 pessoas por ano que pediam asilo ao Estado português. Portanto, estamos a falar de um número muito pequeno. E, naturalmente, que 100 pessoas facilmente se integram, facilmente a sociedade portuguesa, que tradicionalmente é tão generosa, certamente que pode absorver um número destes. E, realmente, na década de 90, Portugal não tinha assim tantos pedidos de asilo, e aquilo que o CPR fazia, no fundo, era dar apoio jurídico, que é, no fundo, o primeiro apoio que um requerente de proteção internacional tem quando chega a um determinado país, e isto porque, muito rapidamente, para as pessoas compreenderem, um refugiado não é um imigrante. Como dizia a Presidente na peça inicial, é alguém que abandonou o seu país porque estava a ser perseguido, porque existe uma guerra e, sobretudo, porque não pode regressar ao seu país de origem, não é? Portanto, é alguém que está impossibilitado de voltar à sua casa naquele preciso momento e precisa da proteção de um Estado. Da mesma forma que os portugueses, durante a ditadura, também abandonaram Portugal porque estavam a ser perseguidos politicamente e procuraram asilo noutros países, como na Suíça, mesmo na Argélia, por exemplo, na Alemanha, noutros países. O mesmo aconteceu também, acontece todos os dias, como vocês viram, as estatísticas são absolutamente assustadoras. Mais de 68 milhões de pessoas no mundo foram forçadas a abandonar os seus países. E desses países todos que existem, também Portugal é procurado.
claro que em comparação com outros, por exemplo, com a Alemanha, numa proporção muito mais reduzida. Portanto, aquela ideia que as pessoas têm que estamos a ser invadidos e que existe um número muito significativo de pessoas a vir para a Europa não é verdade. Hoje em dia, os países que mais refugiados acolhem são justamente os países vizinhos dos conflitos, o que significa, por exemplo, o caso da Jordânia, o caso da Turquia, o caso do Paquistão, são países que estão próximos de países que geram refugiados, o Afeganistão, a Síria, e, portanto, a pessoa quando foge, o que é que pensa? Se estivesse numa situação do refugiado, vou fugir para o país que está mais próximo e vamos esperar que a situação se resolva rapidamente. Mas, Mónica, desculpa, eu de uma ideia de ouvir dali que havia a chegar na Europa 2.000 por dia. Ou foi Estamos a falar de dados do aniversário do CPR, de cerca de 2016. Entretanto, aquilo que nós... o vídeo foi feito na altura em que o CPR completou os seus 25 anos. Portanto, é um vídeo, no fundo, comemorativo do nosso aniversário. E realmente, em 2016, e eu já ia a esse ano, entre 2015 e 2016, houve realmente um aumento muito significativo em relação àqueles números que vos falei, da década de 90 e mesmo dos anos 2000, com o aumento de refugiados na Europa e também em Portugal. Isto resulta, como toda a gente sabe, da situação na Síria e a instabilidade que existe no Médio Oriente, e às vezes a falta de esperança que muitas pessoas, sobretudo destes países, têm na resolução do conflito, e as pessoas começaram a abandonar a Síria e também os países limítrofes. Estou a falar, por exemplo, de muitos refugiados que estavam a viver na Jordânia e que perceberam que a situação iria prolongar-se e querem, no fundo, um lugar seguro para viver. Eu acho que qualquer pessoa naquela situação faria, vendo a sua família a correr risco de vida, procuraria certamente um sítio mais seguro para viver. E, de facto, e disse muito bem, é nessa altura que se dá um aumento muito significativo de refugiados na Europa. Mas ainda assim, só para vocês terem uma ideia, a Alemanha, entre 2015 e 2016, recebeu cerca de 1 milhão de pessoas, mas também estamos a falar de um país cujo tamanho tem um tamanho significativo. No total, neste período, a Europa nem chegou a 2 milhões de refugiados num universo de 520 milhões de habitantes. Portanto, estamos sempre a falar, se analisarmos em proporção, de números muitíssimo mais reduzidos. E se olharmos, por exemplo, para a situação no Líbano, um país muito pequeno, de pouco mais de 5 milhões de habitantes, eles sim receberam um número muito significativo, porque foi perto de 1 milhão. Aí sim, teríamos a falar de um impacto realmente brutal, de 1 em cada 4 residentes são 1 em 4, 5 são refugiados. E, portanto, imaginem as estruturas, a saúde, habitação, educação. Portanto, destes pequenos países, sim, eu diria que há um impacto. Na Europa, parece-me que distribuídos por vários países europeus e não estando a pressão sobre os países de fronteira, como é o caso da Itália ou da Grécia, eu acho que é perfeitamente gerível. Portugal, felizmente, disse sim e disse estou presente neste desafio de acolher estes refugiados que estavam nestes países, Itália e Grécia, muito pressionados por esta pressão, e estabeleceu um acordo de receber cerca de 4.574 pessoas. Na realidade vieram muito menos, o total estamos a falar de cerca de 1.700 pessoas em 2 anos, portanto desde 2016 até o final de 2017, que era o programa da recolocação, mas para nós foi muito inspirador ver tantas organizações. O CPR, como vocês perceberam, existe desde 91 e durante muitos anos estivemos sozinhos a trabalhar com refugiados. Havia o Serviço Jesuíta aos Refugiados e havia muito poucas organizações realmente a trabalhar nesta área. E, portanto, quando em 2015 se dá esta pressão migratória tão forte destes refugiados a vir da Síria a necessitar de recomeçar as suas vidas, houve muitas organizações portuguesas que disseram sim e, naturalmente, que para nós foi muito importante ver esta mobilização da sociedade civil em prol dos refugiados.